E hoje a gente vai falar então de censuras. Censurinha. Evolução da censura. Não temos mais animes como os anos 80. Será que não temos? Abandonamos esse lado do mundo? O ser humano evoluiu e agora não mostra mais isso? Evoluiu. Ou fomos tomados pela cultura woke? É um caso meio curioso, assim, você vê como é que eram os anos 80 e 90. Infelizmente, quem começa a acompanhar anime atualmente só vai achar um determinado tipo de anime e realmente se voltar para trás. Mas eu acho que é um caso muito curioso você ver a evolução. Por que anos 80 tem tanto anime violento? Por que tem o gore excessivo, hardcorezão e tal, e não tem mais? Tá muito atrelado à própria evolução do mangá. Se você for pegar a demografia, né? O Japão tem essa coisa da demografia, que é o shonen, que é pro jovem. Pro jovem, né? O adolescente. Você tem o seinen, que já é pro jovem adulto. Você tem o josei, que é pra mulher adulta. Você tem o shoujo, que é pra mulher jovem. Isso daí começa pós-guerra, né? O Japão começa a ser reconstruído ali, e aí, em 59, sai a Shonen Magazine, que é da Kodansha, não é a da Jump. A Kodansha é a que lança Nanatsu, Attack on Titan, concorrente, né? É. E aí eles lançam primeiro a Shonen Magazine, em 59. 68 vem a Jump, que é onde tem One Piece atualmente. Só que o que acontece? Pós-guerra ali no Japão, você tem muita revista para o público infantil. O shonenzão, né, que pegava a galera infantil e tal, aí onde você tem vários... O Osamu Tezuka começando a brilhar. E aí você tem depois a evolução do shoujo, vai tendo a demografia, mas o que aconteceu? Esse público envelheceu. Sim. Então você tem toda uma evolução do próprio público, os caras visualizando, obviamente, a crescente demanda, que é onde você começa a ter o seinen, né, e o josei. E quando você chega nos anos 80, tem uma coisa muito louca, que acaba tendo uma experimentação dos próprios artistas. Aquela época, a própria parte de censura era mais atenuante, mais amena. Só que tem uma coisa muito diferente dos anos 80, comecinho dos anos 90, que não tem mais hoje, que eram os OVAs. Os OVAs. Tá? É verdade, né? É um conceito que já não é mais produzido, né? Não é mais não sei produzido. quando foi a última vez, o último OVA, mas tipo, é bem raro você ouvir falar que ainda tem alguma Exatamente. coisa. Eu acho que todo fã de anime já ouviu falar do OVA, né? Não sabe exatamente pra que ele serve. Ele é um filme. Não é que ele é só um filme. É que anos 80, cara, videocassete em alta. Né? Todo mundo ali no Japão tinha um videocassete. Né? Você tinha várias marcas daquela época lá que basicamente dominavam o mercado. E criou-se uma demanda dos OVAs. Que são os Original Video Animation. Exatamente. Que você pode chamar de filmes, não tem problema. Mas qual que é o diferencial? Ele não ia pra TV aberta. Ele não ia pro cinema. Então, cara, violência, cena explícita de sexo, não tava nem aí. Era especificamente para aquilo. Então, por isso que os anos 80 é muito forte essa parte da violência, um bagulho meio gorzão mesmo. Porque não tinha classificação indicativa de uma televisão. Não Era uma coisa que especificamente para um público que buscava consumir aquilo. Especificamente fita cassete, a galera tava no locador e pegava. Então, você tinha toda essa demanda, né? Os OVAs, eles trouxeram muito disso. Você tinha a parte da evolução, das demografias, os caras fazendo um monte de experimentação e tal. E tinha essa total liberdade, né? E aí onde você entra até, inclusive, do pessoal criando os conceitos dos tentáculos, que a gente brinca tanto. Mas tá muito ligado a toda essa evolução, cara, pós-guerra, pós-segunda guerra do Japão. Começa com o shonen, tem a evolução do público. E anos 80 o mercado fala, opa, peraí. A gente tem o mangá, a gente tem os animes sendo lançados. Mas vamos fazer os OVAs? Então, aí entra essa parte das fitas que continham essas pérolas, que só podem ser encontradas hoje na Deep Web, no fundo da internet. Mas é muito interessante, né? Porque você tinha séries realmente chocantes, né? Sim. Para nós aqui chegou um pouquinho, inclusive. A gente deve ter alguma coisa aqui, mas nem a Lenda do Demônio que passou na Band, né? Aquilo, quando eu vi aquilo, eu fiquei... Pô, É possível? É possível? Exato, alguém desenhou cara. isso e publicou? Você sai de Cavaleiros do Zodíaco, né? Você tá lá... O Shun Yoga lá se aquecendo lá. Tá ligado? De repente um demônio... um demônio com tentáculos lá rasgando todo mundo. Você fala,
que eu tô vendo aqui? Falei, pô, gostei disso aí. Eu quero ser o cara rasgado. Eu quero ser o rasgado por tentáculo agora. Nos tempos atuais é um pouco difícil, porque o anime, o anime, inclusive, ele é dividido em temporada, né? Você pode pegar, antigamente não tinha isso, era 26 episódios, não era? Os animes antigos não era assim, era 25, 26 episódios, acabou o anime. Hoje, os caras lançavam os OVAs, que eram os especiais, podia ser, sei lá, um extra, alguma coisa. Hoje não, hoje os caras dividem em temporada. Então você teve uma evolução do mercado que continuou. Hoje em dia, se você for pegar pra ver, quais animes que são, sei lá, tem Gantz, que já até meio é antigo. velho, pensa 2004, 2006. Devilman, que é uma releitura também de um classicão lá dos anos 70. Mas não tem tanto, você não tem mais o apelo visual. Porque, inclusive, o Ocidente também teve aquela coisinha, né? De os caras querem exportar algumas coisas. Então, aos pouquinhos, isso foi dando aquela mitigada. Apesar de ter muita coisa maluca ainda no Japão, que não chega aqui pra nós, que quem procura acha. Grande parte dessas pérolas acabou se perdendo com o passar do tempo. Infelizmente, com o fim dos ovos. Durou até a ascensão do DVD. Depois disso, acabou. Então, tudo que tinha que ser inserido estava numa segunda temporada. Aí veio, obviamente, a parte de TV aberta e acabou, cara. Eles não fazem mais original. Assim, ainda existe os OVAs não tem mais. Tipo, ainda existe um pouco de violência em alguns tipos de animes. Tipo, às vezes a violência é explicitada de uma forma diferente. Mas pra essa época era meio que o tema recorrente, né? Tipo, seja em anime, ou a quantidade de filmes extremamente violentos ou com temáticas de gore que tinham mais pro passado, década de 80, o começo da década de 90, que também se perdeu. Tipo, foram coisas que foram diminuindo com o passar do tempo. Né? Seja pelo cansaço de violência exacerbada, que as pessoas, sei lá, se cansaram e não quiseram mais ver. E eu atrelo isso muito com a mesma motivação para diminuição dos anime ecchi. Que para aquele momento era uma coisa absurda, tipo, pô, você não via violência gráfica nunca, num desenho, numa coisa, e era muito chocante, e você ficava, meu Deus do céu, eu quero ver mais disso aqui é esquisito. Você vê um Genocyber, a mesma coisa esquisitaça. Explodido. Você queria ver mais sobre aquilo porque, sei lá, era muito chocante, né? E você nunca viu, você não sabia que era possível. Sim. E aí, com o passar do tempo em que você já foi ficando acostumado, o mundo já ficou acostumado com a violência, já não era mais tão chocante, você já sabia que tinha, a gente lembra e fala, aquilo lá é violento, então hoje em dia começou a ter menos e foi gradualmente sendo uma violência, por mais que existisse, uma violência menos gore. Eu acho que o gore é o principal que diminuiu, né? Por mais que tenha coisa violenta hoje em dia, a parte de ser explícito, entranhas saindo, sangue, aqueles miúdos caindo no chão, essas coisas diminuíram muito, tanto em anime quanto em filme, tipo, uma coisa que é bem chegando menos... ao ponto de você não ter mais sangue, né, nos animes, né? E aí é outra coloração, é outra tonalidade.